E obrigado por aqueles que já estão aí assistindo a nossa live sobre essas mudanças que estão moldando, né, o futuro. Esse é o tema que nós estamos aqui nos propondo. Então, boa noite para aqueles que já estão aparecendo. Obrigado pela presença, né? Ana Laura. E eu vou trabalhar aqui, já vou dando uma moldura dessa live. Eu vou pedir desculpa que na semana passada realmente voltei de uma viagem de Belém e estava tão quente lá, e ao chegar aqui, uma diferença de temperatura enorme, eu perdi a voz realmente, então foi difícil. Então, nós vamos falar sobre essas mudanças que estão moldando o futuro. Eu tenho me inspirado em umas ideias seminais do Peter Drucker, quando ele fala que é preciso, no campo das oportunidades e também do desenvolvimento dos nossos projetos, tanto de gestão de pessoas, desenvolvimento de empreendedorismo, um olhar para o futuro a partir de alguns elementos que configuram hoje um futuro que já quase que como decorrência daquilo. E todos os aspectos demográficos, o aumento de população, a diminuição de população, a pandemia, esse ciclo, né? Aquelas pessoas que durante a pandemia tiveram dificuldades, essas mesmas pessoas vão ao longo do tempo passando por fases educativas. Então existem fenômenos que acabam como que definindo aquele futuro, um futuro que já, por assim dizer, aconteceu, está previsto, porque está nascendo menos gente, então vamos ter menos alunos, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, no ensino superior. E se são menos pessoas que estão nascendo, como é que vai ser a estruturação da educação dos anos 2030 ou a próxima década? Vai ter interferências muito grandes. E quem tem que pensar o negócio, pensar a sua atividade profissional, tem que se preparar para isso. Então, quem estiver assistindo e gostaria de fazer alguma pergunta, pode fazer. Então, boa noite para todos, né? E eu estou me servindo aqui de uma pesquisa que já tinha feito para algumas das palestras anteriores, e para essas grandes mudanças que estão aparecendo na área de tecnologia de informação, a inteligência artificial, a influência da inteligência artificial está sendo muito grande em muitas áreas. A internet das coisas, tudo isso vai moldando, de alguma maneira, algumas características do nosso modo de aprender, as competências necessárias para o desenvolvimento interpessoal, como é que se configura o trabalho. Então, tudo isso tem influência. E nós estamos nos debruçando sobre essa questão que vale a pena pensar. Não podemos... enfim, temos que refletir sobre o que acontece na nossa sociedade. E na medida que nós estamos com ideias mais claras, nós temos a capacidade, não total, mas aquela que nos ajuda a prever, a antecipar-se algumas necessidades da nossa sociedade, em termos de tipos de trabalho, lacunas que vão ocorrer em termos de desenvolvimento. Como nós encontramos tantas mudanças, algumas lacunas ocorrem. São 4 lacunas básicas que vocês quiserem, a gente conversa sobre isso, mas as 4 lacunas básicas que já se apresentavam como competências essenciais para todos nós, mas que simplesmente intensificam a sua necessidade em função como se chama? Dessas necessidades mais prementes. Então, 4. As 4 linhas aprendizagem contínua, uma competência absolutamente necessária, pensamento crítico e resolução de problemas, criatividade e inovação, habilidades interpessoais. São 4 ramos
de necessidades fundamentais para que a gente possa ter um belo desenvolvimento, uma preparação para essas competências que são chaves, como aparece aí, não? Aprendizagem contínua, pensamento crítico, análise e resolução de problemas, criatividade e inovação e habilidades interpessoais. Eu vou me apresentando, porque assim também já fica gravado aqui na live do Instagram, eu também depois passo para o YouTube. Então eu sou Paulo Sertec, eu ajudo profissionais a identificarem suas forças e fraquezas, como eu costumo dizer, e saberem lidar com essas forças e fraquezas e aproveitar oportunidades. Ultimamente eu tenho pedido para as pessoas melhorar o seu campo de oportunidades, aprofundarem mais, para aproveitarem as demandas que aparecem à nossa volta. Saber lidar com essas forças e fraquezas, para quê? Para atingir essas metas profissionais que tem se proposto. Eu me proponho em 3 meses dar essa guinada, esse ponto de virada, esse upgrade na atividade profissional. Eu pensava que nós podemos organizar a nossa atividade da seguinte maneira. Eu primeiro vou dizer dessas 4 competências essenciais de aprendizagem contínua, pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade e inovação e habilidades interpessoais, mostrar o quadro, como é que está o desenho das necessidades, por que da aprendizagem contínua, por que nasce essa demanda, essa necessidade dessa competência que é fundamental, não é? Uma competência desse tipo. Primeiro faço o desenho de necessidade, justificativa dessa demanda, dessa competência, então isso vai inspirar a cada um de nós, se nós somos líderes, os nossos na formação e também no desenvolvimento de talentos. Por que da aprendizagem contínua? Em que se justifica? E uns exemplos práticos e efetivos, como essa rápida evolução tecnológica está puxando para cima essa competência. Então, na primeira parte eu falo da aprendizagem contínua, do pensamento crítico, da criatividade e inovação e habilidades interpessoais. Vemos a evolução tecnológica em como é que ela puxa ou demanda essa competência e a justificativa para que a gente se motive a trabalhar mais profundamente essa questão do desenvolvimento dessas competências, que na prática, como são competências essenciais, elas se interligam, são transversais e se interligam com muitíssimas competências técnicas, comportamentais, conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu costumo dizer também dessas competências de atitude, que são, podemos chamar das soft skills, dessas habilidades ou qualidades comportamentais. E na segunda parte, nós vamos traduzir cada uma desses elementos, não é? Ou dessas competências, como uma coisa um pouco mais prática. Então, peço um pouquinho de paciência, a gente está às 20h41, vamos dar uns 10, 15 minutos explorando as demandas, as necessidades. Por que aparece isso? Na segunda parte, eu passo por cada uma dessas 4 competências, dando umas dicas, uma meia dúzia de dicas em cada uma delas, como podemos fazer, sempre a questão que fica aí com vocês, que pode servir também para quem depois vai assistir isso gravado, tem que assistir até o final, também você vai querer o leite já de início, então vamos esperar um pouquinho, eu explico por que dessa sua necessidade, e depois lá no final nós damos para cada uma das 4 como estabelecer um processo de crescimento continuado, de aprendizagem e de disciplina em cada uma dessas competências que aparecem como demandas chaves, como sendo as demandas da próxima década, que já podemos dizer que se encoa,
que se prepara no desenvolvimento das pessoas para que elas tenham consciência da necessidade dessa evolução. Então estamos indo por esse modo de trabalhar. Agora, a aprendizagem contínua, eu tenho trabalhado no meu programa, como vocês já conhecem, eu estou sempre perturbando as pessoas, dizendo redesenhando a sua própria vida profissional, que já virou quase que best-seller, né? Porque eu fui transformando ele em uma atividade de desenvolvimento de pessoas, de profissionais, em geral profissionais de nível superior e que têm assim uma aspiração de crescimento profissional mais vigorosa. E nós temos trabalhado com algumas competências essenciais, que são, eu chamo de metacompetências, uma reflexão sobre competências básicas, que levam, então, por exemplo, a reflexão e análise, as competências do trabalho em equipe, a motivação, a força de vontade. Todas essas qualidades, elas têm uma aplicação, uma base, uma influência em todas as outras, com toda certeza. E nós procuramos provocar, através de um sistema de reflexão, de metanoia, essas pequenas transformações, são pequenos mini hábitos. Eu uso muito essa técnica dos mini hábitos para que a pessoa vá dando pequenos passos de crescimento em cada uma dessas competências que transformam os resultados da pessoa nos pontos mais quentes da sua própria atividade profissional. Bom, então, a justificativa fundamental para a aprendizagem contínua, por que é essencial, para a nossa empregabilidade. Facilmente nós podemos ficar para trás, estar aquém das necessidades do mercado. Então, uma necessidade bastante grande é que nós tomemos o timão, o leme desse barco e sermos gestores, arquitetos desse próprio crescimento profissional. Então, vale a pena cada um pensar no seu próprio setor, a área de trabalho, se é área de educação, medicina, tecnologia de informação, contabilidade. Nós temos uma influência muito grande das tecnologia de informação e comunicação, toda a parte de informática, redes, e tem a entrada de todos os aplicativos possíveis que tem a inteligência artificial, que gera uma série de benefícios ou de utilidades que automatizam uma série de funções que não são propriamente humanas, mas que acaba fazendo muito bem tarefas repetitivas, mas não criativas. Desculpe aqui. Então, a rápida evolução da tecnologia tem pressionado, não só impressionado, porque a gente pode ficar impressionado, mas não basta isso, pressiona a sua aplicação pela sua robustez, pela praticidade e pela rapidez de utilização, de acesso. Então nós vemos na área da saúde, telemedicina, não vou dizer tudo, depois quem tiver interesse, vai lá no link da bio, se tiver interesse, se inscreve lá, tem um grupo que chama Grupo de Projeto Desenvolvimento Profissional. Tu entra lá e, sei lá, anota a seguinte palavra, fica a palavra-chave, mudança. Eu mando esse e-book que eu estou usando aqui no meu notebook, que é fruto de uma pesquisa que eu estou fazendo essa pesquisa já há um mês aqui sobre esse material, porque o que está me interessando é incorporar no projeto Redesenhando a Sua Vida Profissional, além das soft skills, eu tenho que colocar também aquelas interfaces com algumas demandas do mercado atual, né? Então, na saúde, telemedicina, diagnóstico por inteligência artificial, comércio eletrônico, mas um impacto enorme. Na agricultura, impressionante, os drones, sensores, análise de dados,
Mesmo na área que estamos trabalhando, de desenvolvimento de pessoas, eu trabalho em curso superior de gestão de recursos humanos, mas também desenvolvo a minha atividade de mentorias e consultoria através das várias áreas. Eu trabalho com LinkedIn, trabalho no YouTube, trabalho aqui no Instagram, estou começando no Instagram ainda, e tudo para mim é bem novidade. Mas a ideia é que todos nós podemos e devemos nos atualizar, não podemos ser analfabetos digitais. Pertencer a uma época jurássica e não ter familiaridade, ou pelo menos aquela linguagem para se comunicar com pessoas do ramo e nós não desaparecerem as alternativas à nossa volta. Então, na agricultura, nas finanças, bom, eu tenho exemplos também de colegas que começam startups, que estão trabalhando na gestão de recursos humanos, procurando atender demandas de colocação profissional, de profissionais de nível médio e mais de operação, mas com um tempo de rapidez de inclusão da pessoa numa vaga muitíssimo grande. Então, o que está havendo? Uma espécie de robô que vai fazer uma triagem forte a partir dentro da lei de dados e tal, respeitando tudo isso, fazer um casamento entre vaga e a pessoa, e conecta localização onde mora o sujeito, perfil. Não? Se a pessoa tem o perfil no LinkedIn, tem o currículo, manda um currículo, já a inteligência artificial já faz uma análise e vai procurando selecionar aquilo para as diversas empresas que estão cadastradas no sistema. E a indústria, a IoT, né, a inteligência, a internet das coisas, e toda a parte de automação, robótica, produção e logística. Eu tenho um grande amigo que nasceu uma startup dentro da Universidade Federal do Ceará, e aquilo gerou como resultado uma empresa de logística, enfim, ou desenvolveram essa startup dentro daquele núcleo com uma série de patentes. Então, a indústria da automação. Então, tudo isso tem uma importância grande. Partimos agora para pensamento crítico. Não sei se surgiu alguma dúvida, podem perguntar, né? Eu não sei. Pensamento crítico e resolução de problemas. Eu, por exemplo, no programa Redesenhando a Sua Vida Profissional, eu tenho lá, na introdução, eu faço um casamento de duas ferramentas, dois instrumentos importantes. Eu uso aquele que todos conhecem, o SWOT de dupla volta, de tal maneira que a pessoa... Eu tenho utilizado esse instrumento para que as pessoas aprendam a ter a capacidade de reflexão, de definição de objetivos concretos, bem definidos, claro, com possibilidade de medir a consecução de um determinado objetivo. Então, a arte de definir objetivos, né? Aquele método SMART. Então, a coisa pode ficar... Depois de definido bem um objetivo, a pessoa precisa identificar em relação a esse objetivo, não outras coisas, quais são suas forças, conhecimentos, habilidades e atitudes. Fraquezas, debilidades, conhecimentos, faltas de conhecimento, inabilidades e faltas de compromisso, de atitude, ou algumas coisas, debilidades que tem. E entra a questão das oportunidades, ameaças ou obstáculos. No campo das oportunidades, é uma verdadeira penúria que eu vejo de gente que tem lastro, né? Tem currículo, mas porém fica assim se obscurece as possibilidades das oportunidades. E aí eu tenho ajudado bastante as pessoas melhorarem o seu pensamento crítico, resolução de problemas através dessa reflexão e análise. Se uma pessoa conhece bem as suas forças, conhece muito bem as suas debilidades, expande as oportunidades de crescimento profissional, oportunidades de abertura de novas áreas, uma startup, por exemplo,
ou oportunidades que é até um curso que está se apresentando, que a pessoa tem acesso, pessoas que podem ser parceiras nos seus negócios, clientes atuais que podem nos favorecer determinadas entradas em outras áreas. Então, tudo isso são oportunidades que nós temos na nossa atividade e desde a nossa atividade. Então, é preciso também peneirar mais, ter um crivo crítico e de análise e resolução de problemas. Então, à medida que os problemas se tornam mais complexos, a capacidade de analisar informações tem que ser mais acurada, avaliar alternativas muito mais forte. Daí a necessidade de tomar decisões informadas é crucial. Eu tenho, no segundo módulo desse Redesenhando a Vida Profissional, trabalho direto com qualidade de tomada de decisão, que é fundamental, deliberar bem, julgar com critério, estabelecer critérios de tomada de decisão e a implementação, que é o pôr em prática a decisão tomada. E quantas vezes a falta de capacidade de execução impede que uma pessoa tenha boas decisões, porque a decisão nasce bem, mas ela morre porque não tem pernas, não tem execução. Então, profissionais com essas habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico, podem enfrentar desafios. Até são pessoas melhor preparadas, mais resilientes, porque tem mais capacidade de análise. Bacana, né, essa ideia? Então, nós temos aqui habilidades de pensamento crítico podem enfrentar desafios com eficácia e encontrar também, outro aspecto, soluções inovadoras. Justificativa fundamental para adquirir, crescer, desenvolver e ser exímio no pensamento crítico e resolução de problemas. As empresas valorizam pessoas, talentos. Hoje falamos mais de gestão de talentos. Talentos é aquela pessoa que, com os recursos que há, poucos ou muitos, otimiza de tal ponto a tal ponto que dá o melhor resultado global, sistêmico. Então, empresas valorizam colaboradores capazes de resolver problemas complexos e de forma criativa. Então, nós temos aí um ponto importante, né, para todos nós. Bom, a rápida evolução na atualidade tem exigido setores que a gente pode destacar. Setor financeiro, fintechs, indústria automobilística, com a ascensão, por exemplo, dos carros elétricos e automação da produção. Nós já vemos aí a indústria 4.0 funcionando a todo vapor. Engenheiros e gerentes precisam resolver esses desafios técnicos e estratégicos. Saúde e telemedicina, sistemático. Então, também para a resolução de problemas. A inteligência artificial e a análise de dados vão influenciando, revolucionando diagnósticos, tratamentos, a própria gestão hospitalar, e os profissionais de saúde têm que interpretar esses dados que literalmente, são complexos. São complexos. Logística, sem sombra de dúvida. Supply chain, de fornecimento, né, de suprimentos. Uso da IoT, Internet on Things, das coisas. Rastreamento em tempo real. Isso nós estamos acostumados para receber, fazemos a nossa compra por via do Mercado Livre e rastreamos isso. A educação online. Isso é inevitável. Os sistemas de produção de conteúdos foi revolucionado. Todo aquele que está no momento de produção de conteúdos tem um ferramental enorme. São instrumentos. Veja, eu vou fazer uma pesquisa sobre quais são as competências chaves neste momento. Eu vou selecionar algumas inteligências artificiais, vou refinando as minhas perguntas, vai convergindo, vou fazendo os resumos, depois faço perguntas e análises com outros documentos, leio as referências,
A partir disso tudo, dá para se construir um arcabouço enorme de material bruto, mas que são bases de pesquisa que a gente chamava, ou chama, essa pesquisa em que ainda não se construiu o conhecimento sistemático daquilo. São pesquisas exploratórias. Então, com a inteligência artificial, para nós que estamos num mercado bastante mutável, bastante rápido, nós temos esse elemento importante desses chats para descobrir quais são as competências, quais são as competências essenciais para aquela atividade. Então, a educação online está aí também em pauta. Partindo agora para criatividade e inovação. No meu programa de Redesenhando a Sua Vida Profissional, o primeiro módulo é o módulo das metacompetências. As competências que são reflexão sobre algumas competências que são transversais e identificar quais os pontos e que, mexendo ali, provocando mini hábitos, a pessoa rende muito mais com os mesmos esforços limitados que tem. Depois, a primeira capacidade que eu falei, de qualidade de decisão, processo decisório. E a segunda é a capacidade de empreender e inovar, onde entra aí a inovação exige criatividade. E a inovação é quando aquilo que é uma ideia nova, uma evolução, ela atinge um resultado comercial ou atinge uma aceitação no mercado. Então, ter em conta que a inovação exige aceitação no mercado. O que está acontecendo com essa capacidade de empreender e inovar? Por que ela é tão importante? Por exemplo, a automação pode lidar com tarefas rotineiras. O robô pode fazer isso facilmente. A criatividade humana é insubstituível. Então nós temos... Porque a criatividade humana, ela trabalha com conceitos, trabalha com abstrações. Eu sei que existem linguagens que estão imitando o ser humano, indo para o lado semântico. Mas, de qualquer forma, o ser humano sempre tem a possibilidade de dar esse salto que a máquina não faz, ela repete. Chega àquilo que melhor se pensou naquela área através de humanos. Mas fazer o totalmente novo, ou aquilo que surpreende, aquele recurso que não existe, então vai sempre ser necessária a mão, a cabeça, o coração do ser humano. Profissionais criativos geram novas ideias, novos produtos, novos serviços. É intransferível esse trabalho humano. A não ser aquelas atividades que são rotineiras, vão deixando de ser necessárias, porque as rotinas são muito melhor executadas por um robô. Salvo que nessas tarefas rotineiras, como acontece, por exemplo, na pilotagem de um avião, às vezes dá algumas panes, que se não tem lá uma pessoa inteligente, com senso comum, que não seja uma máquina, porque uma máquina faz absurdos, né? Quando perde, quando se desgoverna. Então, justificativa para a criatividade e inovação. A criatividade impulsiona a inovação e a diferenciação no mercado, que são fatores chaves. Esse pulo da diferenciação, que é preciso encontrar aquele nicho onde coloca e descobrir necessidades novas e também esse futuro das duas umas na inovação. Nós temos que escolher aquele futuro que já aconteceu por causa que é uma mudança demográfica ou um fenômeno, uma nova tecnologia que se implanta de tal forma que configura, a partir daquele momento, um novo status de execução de tarefas, né? De transformação social. Então esse é um futuro que já, por assim dizer, aconteceu, dizia Peter Drucker. Mas também nós podemos detectar, a partir das mudanças que estão ocorrendo, quais são aquelas que têm impacto na nossa área. Perigoso
porque nós também sofremos um impacto na nossa área de tecnologias que vem de outras áreas, da área da medicina, da área da informática, da área de inteligência artificial, inteligência ou internet das coisas. Então, essa rápida evolução, exigindo criatividade e inovação, no setor de tecnologia, startups, a indústria automobilística muito afetada, e-commerce, logística, saúde digital, educação online. E, por último, pelo menos não vou tentar esgotar, habilidades interpessoais. Nessas habilidades interpessoais, inteligência emocional, qualidade de relacionamento interpessoais. Eu trabalho com essas duas dimensões no meu quarto módulo sobre qualidade emocional e resiliência, para que a gente possa trabalhar todos os aspectos da empatia, da resiliência. E o meu último módulo do Redesenhando a Sua Vida Profissional é uma área bem robusta, né, de trabalho com o Kirsey, para nós identificarmos o nosso próprio temperamento e saber identificar o temperamento de outras pessoas e saber como numa equipe, como é que a gente pode casar os diversos tipos de inteligência dominante, inteligência diplomática, inteligência racional ou estratégica, né? A inteligência tática e a inteligência mais logística, né? Que são as 4 inteligências dominantes de acordo com os temperamentos, né? Então nós podemos fazer reflexões desse tipo para o trabalho em equipe, para aspectos de liderança, para o coaching ou para mentoring. Bom, então as habilidades interpessoais, em que elas representam importância? A colaboração e a comunicação eficaz são essenciais. Profissionais com habilidades interpessoais podem liderar equipes. Veja o seguinte, eu até estou postando aqui esses dias sobre a questão da produtividade. O programa Redesenhando a Sua Vida Profissional tem um impacto muito grande na produtividade, mas vamos entender a tal da produtividade. Produtividade é fazer mais com menos. É com os meus esforços conseguir mais resultados na minha equipe, por exemplo. Então pense num líder que é uma pessoa que cria um belo ambiente, um bom ambiente, e as pessoas se motivam e se sentem desafiadas para atingir metas ou desenvolver soluções novas para novos processos. No balanço, essa pessoa que tem uma habilidade de produtividade de segunda ordem, que não basta a produtividade pessoal unitária, é preciso ser uma pessoa que catalisa almas, desejos, ânimos de pessoas para atingir metas. São essas pessoas que são mais necessárias, que colocada num time, aquele time desabrocha, cresce, se desenvolve. O clima melhora, a capacidade de criar e inovar, de decidir melhor, decidir com mais prontidão e rapidez, melhora. Poxa, mas então todas as variáveis da cultura da organização melhoram com uma pessoa que tem uma capacidade de liderança diferenciada. Então estamos aí falando de produtividade. A minha produtividade repercute na produtividade de outras pessoas. Então nisso pode ser um serviço mais adequado. E eu também estive pensando, e estou procurando abrir assim um pouco o leque de iniciativas dos meus mentorados, no olhar e o exame sobre as suas oportunidades. Quer dizer, todos nós estamos lidando com ciclos de entrega de valor para clientes, consumidores, pessoas que estão à nossa volta, e de uma maneira mais ampla, todas as pessoas que convivem conosco. Quer dizer, todos nós podemos produzir felicidade, alegria, animar outras pessoas, ou podemos tirar essa energia das outras pessoas. Então a nossa produtividade pode ser expandida nesse sentido, não? Que nós podemos pensar, vamos dizer, qual é o ciclo de experiência do consumidor? A experiência do consumidor, ele quando está procurando um serviço ou um produto que satisfaça a sua necessidade. O fato de ele encontrar algo
mais rapidamente, que satisfaz melhor, que chega aos resultados que precisa, ou nós customizamos isso para aquela situação, isso é produtividade e gera. Então eu penso essa produtividade de segunda ordem, essa produtividade daquele cliente que, porque está comprando do nosso equipamento, da nossa atividade, dos nossos cursos, das nossas mentorias, essa pessoa tem uma satisfação porque aquilo repercute na sua produtividade. Então a pessoa pode dizer, isto gerou valor e fez crescer a minha atividade. E assim podemos pensar em todo o ciclo, desde a decisão de compra, a compra, depois está a própria utilidade, depois está a facilidade de uso, depois está a manutenção e até o descarte. Todo esse ciclo, nós podemos ser pessoas que se diferenciam em termos de fazer com que os nossos clientes, consumidores, alunos, outros professores, outros educadores, técnicos, o que for, todos eles se beneficiam do quê? Do nosso expertise. Então, isso é produtividade. Aumenta a produtividade se faz mais com menos. Então, podemos pensar nos recursos humanos, gestão de pessoas, que precisam dessas habilidades interpessoais, mas hoje, falar de gestão de pessoas, todo profissional está ambientado no trabalho em equipe. E trabalhar em equipe exige comunicação, então um meio essencial. Exige respeito às pessoas. Vendas e marketing digital, atendimento do cliente, gestão de projetos, colaboração remota, consultoria. Quem tiver interesse depois no e-book, coloca lá, né, vai na bio, pede lá, faz inscrição, se quiser, né? Faz inscrição tem um grupo do WhatsApp, põe mudança, eu mando esse e-book. Aqui já entramos na segunda parte, aquele que perseverou até aqui. Então, como desenvolver estas competências? Então, a primeira questão, essa necessidade de aprendizagem continuada, como uma das competências mais destacadas da próxima década, que nós já estamos preparando esse ambiente. Então, o que é a aprendizagem continuada? É ter o hábito de selecionar seus próprios conteúdos, ou habilidades, ou destrezas, ou competências que precisa adquirir. Uma pessoa verifica que precisa ser melhor comunicador nas suas reuniões de trabalho. Precisa adquirir isso. Vai buscar o método, a maneira. Se vai ser através de um curso online, se vai ser através de um mentor, não importa. É a pessoa como autora ou arquiteta do seu crescimento profissional. Então, como fazer diariamente, o que fazer diariamente para tornar a aprendizagem contínua uma disciplina pessoal do aprendizado, de aprendizagem. Vamos dizer assim, eu estou agora dando uma live, em que essa live está me ajudando a aprender, a crescer nessa atividade. Como é que ela pode ser feita melhor? Como pode ser melhor preparada? Como pode interagir? Então, disciplina de aprendizagem. Eu ultimamente me propus, eu tenho um doutorado em educação, em cognição, desenvolvimento humano e aprendizagem. Estou repassando os clássicos de desenvolvimento humano e cognição para dar respostas mais concretas. Estou pegando um pouco a gênese de todos os trabalhos da inteligência artificial, como é que nasceram, o que é que está nutrindo os algoritmos, como é que as pessoas estão projetando, quais são as limitações. Então, tudo isso exige da nossa parte, você tem que definir uma área do teu expertise. Então, bota lá. Eu peguei o Sternberg, que é psicologia cognitiva, li de ponta a ponta, fiz reflexões
em cada uma das partes para poder agregar também a atividade que eu faço, né? As pessoas já vêm com questões completamente diferentes, ninguém sabe tudo, né? Que fazer então para crescer em aprendizagem contínua desse aprendizagem contínua? Primeiro, desenvolver curiosidade e abertura, cultivar a curiosidade, estar aberto a novos conhecimentos, explorar tópicos, faça suas pesquisas, além da sua área de atuação. Defina metas claras, tenha metas, é esse livro. Eu vou ler o que dizem os especialistas, vou atrás, vou escrever um artigo para o LinkedIn e vou botar aquilo que eu estou pensando e vou começar a debater aquele assunto. Leitura regular. É preciso ter o hábito de ler. Comece com 50 palavras. Eu leio um parágrafo. Leia um parágrafo. Eu não consigo ler. Leia um parágrafo. Passe um mês lendo um parágrafo, que depois você já vai estar com vontade de ler uns 20 parágrafos, né? Cursos online. Networking. Entre em grupos de discussão. A aplicação prática também é o feedback, né? Trocar ideias, ter o debate, a função dialógica. Segunda questão, sobre o pensamento crítico e resolução de problemas. Como é que se pode, como sendo uma dessas competências destacadas da próxima década, é o que fazer e como fazer diariamente para tornar o pensamento crítico e a resolução de problemas uma disciplina de aprendizagem. Essa é a questão. Então, primeiro, análise reflexiva. Reserve o tempo diariamente. É a antiga e saudável pergunta. Hoje, nesse assunto, desse projeto, disso que eu fiz, o que saiu legal? Pô, nota 10, vamos comemorar se saiu bem. Também perguntar, mas por que saiu bem? Há coisas que o inesperado, seja para sucesso ou para o fracasso, às vezes a gente desaproveita o inesperado que foi sucesso. Mas por que deu sucesso? Quais são as raízes desse sucesso? Pode ser replicável? Isso daí, eu estou falando das 7... Eu também trabalho eu estou fazendo um marketing do caramba, né? Redesenhando a minha vida profissional. Eu tenho lá no módulo inovação empreendedora, né? Capacidade de inovar e capacidade de empreender. A capacidade de inovar, eu trabalho com as 7 fontes da inovação do Peter Drucker, que vai desde o inesperado, fracasso, o sucesso, que são os elementos mais importantes assim de fontes de inovação no planeta, historicamente falando. Bate recorde e onde se ganha muitíssimo dinheiro só com o inesperado, sucesso ou fracasso. Mas é preciso ter essa atitude reflexiva para saber por quê. Para tornar uma disciplina de aprendizagem é preciso refletir sobre essas questões sempre. Estudo de casos e cenários. Vale a pena você procurar casos, pessoas que já passaram por algumas situações e fazer essa leitura. Isso ajuda muitíssimo a ter o que nós chamamos de raciocínio narrativo. O raciocínio narrativo nos faz ser capazes de captar esquemas de resposta, diferente de silogismo. Bom, quem tiver interessado nisso, depois me pergunte, porque afeta totalmente. O estudo de caso ajuda a pessoa a tomar decisão mais rápida, com o coração, com a intuição, e tem esquemas de resposta muito mais fortes do que pessoas que só têm um raciocínio analítico. Leitura crítica, discussões e debates, importantíssimo, resolução de problemas, enigmas, e o PBL, né? Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Há muito material desse tipo e que nós, através de problemas, podemos melhorar a nossa capacidade de se tornar disciplinada. Terceira questão. Faltam 2 questões só.
um pouco de paciência, a gente já vai terminar. Alguém, se tiver alguma pergunta, já pode ir anotando e eu aproveito. A terceira questão sobre a criatividade e inovação são habilidades cruciais para tantas mudanças, precisa um monte de respostas. Inclusive, eu estou totalmente alinhado com, não o Kotler, mas o Kotter, John Kotter, que ele, tempos atrás, escreveu vários livros e vários artigos sobre mudanças. E colocava como uma das características do líder, e que a liderança ela é uma capacidade transversal que deve estar ligado a todas as áreas e todos os setores e todos os cargos, é a capacidade de liderança, que, sobretudo, se requer para conduzir mudanças. O líder está permanentemente conduzindo mudanças. Então, exploração multidisciplinar, o ambiente propício para ter essa capacidade de inovação, desenvolvendo habilidades criativas, olha, desenho, escrita criativa, improvisação. Mas eu, assim, recomendo muitíssimo a leitura daquele livro do Peter Drucker sobre o intraempreendedorismo. Então, onde ele descreve as 7 fontes de inovação. Vocês procuram na internet as 7 fontes de inovação do Peter Drucker. Os estudos de caso, histórias inspiradoras, e o aprendizado contínuo, então é a disciplina contínua de aprender tanto do fracasso, como do inesperado, como dessas mudanças demográficas, como coisas que são resultados que não estão batendo em nós. E a própria solução de problemas, as dificuldades, não? Que aparecem na vida profissional. O quarto tema e último é sobre a resposta é o que fazer diariamente para tornar as habilidades interpessoais como uma disciplina de aprendizagem. Como aprender na convivência, no trabalho conjunto, trabalho com as pessoas. Primeiro, comunicação oral e escrita, praticar apresentações orais, debates e escrita de ensaios. Favorecer mais esses debates na própria empresa, o círculo de trocas de ideias, avalie a qualidade e quantidade das fontes de informação que você está recebendo. Trabalhe em equipe e colaboração, participação de projetos em grupo. Então, procurar desenvolver mais essa habilidade. Desenvolve a habilidade de cooperação e resolução de conflitos. Resolução de conflitos, sugiro que vocês, quem tiver interesse, no YouTube eu tenho lá uma playlist só sobre a questão de resolução de conflitos. Autogestão, gerencie o seu tempo, emoções e metas. Então, aprender a lidar com o estresse, as grandes fontes de estresse que aparecem no trabalho. E é preciso desenvolver esse maior equilíbrio entre vida pessoal e vida do trabalho. Também é importante conhecer alguns cases para que a gente vá também adequando a nossa mentalidade, os nossos esquemas de resposta às situações reais já ocorridas. Quem tiver dificuldade em encontrar cases sobre isso, depois entre em contato pelo direct. Liderança, desenvolva habilidades de influência. A influência fundamental é a motivação transcendente, viu? É aquela que o líder, ele atrai atenção. Vamos lá, primeira nota ou característica do líder. Ele atrai atenção. Como atrai atenção? É porque consegue dar, dentro das coisas que propõe, um nexo, um sentido, mostra um futuro, uns objetivos claros e desenvolve um sonho, uma visão de futuro. E as pessoas aderem àquilo. Então, desperta a atenção por causa da magnitude, da clareza, da vibração, da visão que tem sobre um determinado tipo de negócio, atividade, esporte, o que for. Então, os verdadeiros líderes, eles nascem aí, chamam a atenção.
Depois, sabem dar sentido, significado para as pessoas se motivam. E o que é o sentido, significado? Não é só uma coisa técnica, tem que haver um lado humano da atividade profissional. Toda atividade profissional tem um propósito, você não tem propósito nenhum. Tudo faz isso, é tudo técnico, não tem propósito, não tem serviço, não tem missão, não tem nada. Então, esse líder é um líder rasteiro, não consegue liderar a não ser através de metas técnicas. Enfim, atende necessidades de resultados imediatos, mas não diz ao coração de pessoas, não lida com gente, lida com pessoas que levam a vida do trabalho só como mercadoria, é o líder transacional, uma transação. Eu pago pelo trabalho que eles estão me oferecendo. Então, o líder, ele é capaz de atrair atenção, o líder é capaz de dar significado às coisas, e depois o líder sabe de onde, a gente sabe de onde ele está vindo e para onde ele vai. É uma pessoa consistente. Pode ser meio teimoso, pode ser isso ou aquilo, mas tem uma direção clara, são muito consistentes. Então isso é importante já falamos então, eu costumo gravar assim, ASCA. O primeiro A é atrair a atenção, dar significado às coisas, ser consistente, isto é, constante. E o último ponto, e se não tem autodomínio, o líder tem que ter autodomínio. Se não sabe qual é a reação de uma pessoa, quer dizer, não tem o domínio de si próprio, como é que pode ter... se ele não lidera a si próprio, é impossível que consiga exercer essa atividade de uma forma excelente, razoável, em relação a outras pessoas. Pode ser que por temporadas, enfim, no momento de estresse, um momento crítico de uma empresa, atuou bem, conseguiu agir como um bom líder, mas, no entanto, aquilo não tem futuro. Muito bem, então, meus amigos, eu vou encerrar. Se houver alguma pergunta, pode fazer. Se tiver algum interesse nesse Redesenhando a Vida Profissional, vocês entrem em contato pelo direct, que nós estamos fazendo aí um bom trabalho com várias pessoas e estamos tendo resultados muito bons. Muito bem, meus caros. Obrigado pela paciência. Vamos continuar. Depois já vou comunicando as próximas lives. Eu vou fazer às 8h30, às 20h30. Vou fazer no Instagram. E 20h30 e todas as segundas-feiras. Ok? Meus caros? Então, obrigado aí pela participação. Tá? Até mais. Terminando aqui, alguma pergunta, assim, algum comentário? O pessoal não gosta muito nem de perguntar aqui. Ok. Abração, tá? De bom. Eu vou deixar gravado no Instagram, se vocês quiserem passar para os amigos. Eu já passo hoje também aqui pro YouTube, né? Lá no YouTube, pelo jeito, as pessoas, tem centenas de pessoas que acabam vendo depois, né? Ok? Abração.